território, que hoje tem 14 aldeias, tem uma dinâmica interna muito positiva, que é de você não concentrar nada, assim, e concentrar as coisas também significa padronizar. A gente está aqui, então, nesse território há muito tempo, ficamos por muito tempo sem território para plantar, e até os meus 22 anos nunca tinha visto os milhos guarani, essa variedade que estavam sendo contada pelos mais velhos, e a gente de repente começa a ter isso, e nesse momento que também está acontecendo uma transformação na questão política. Por exemplo, pensar uma vida sem o poder patriarcado nesse território. Em 2008 o território começa a movimentar um outro pensamento, assim, que soma com a luta pela demarcação, né? E aí a gente cria uma ideia de pensar um conselho guarani para cuidar do território, para pensar o território, para lutar pela demarcação. O CTI estava mudando de escritório e a Maria Inês enviou muitas caixas de fotografias. Tinha bastante foto de milho e os guaranis sempre aparece com montinhos de milhos iguais, assim, sabe? E aí acho que então tem isso, de muitas aldeias guarani, preservar as variedades que se conhece mais até hoje. Por exemplo, então, Awati tem Awati Puntá, Awati Ju, Awati Paraí, Awati Paraguaçu, Awati Toé, Awati Pororó, que é os milho pipoca, que também tem uma diversidade de cores, vermelho, branco, amarelo. E aí acho que eles têm essa dinâmica de plantar separado mesmo, ou em tempos diferentes para preservar, não sei. E a gente recebeu aqui todas essas variedades na busca para a Argentina, para Rio Grande do Sul, para o Paraná, que a gente está na último pedacinho da Mata Atlântica, que ainda tem muita presença de abelhas nativas. Eu acho que ela que faz bastante esse trabalho, né, de polinizar os awati, os milhos. Uma das falas de todos os mais velhos, que eu sempre repito, é que a alimentação no Guarani, e que sempre se baseia, sempre é muito voltado para o milho, é que para a gente plantar o milho, por exemplo, a gente tem que consagrar ela na casa de reza. E aí então tem esse valor tanto para o mundo físico, para o meu corpo, por exemplo, mas ele também tem esse valor de fortalecer o espírito guarani, de deixar o espírito guarani alegre, né? E aí então está relacionado com esses dois espaços que é importante. Os guarani sempre falaram que cada um nasce com um espírito que vai se dar melhor, ou seja no artesanato, ou seja na fala, ou seja para ser pessoas mais fortes na espiritualidade, ou nessa parte do plantio, pessoas que vai ter mão boa para certos tipos de alimento. E que vai ter pessoas, e que são mais raros esses, que vai plantar de tudo e vai dar tudo vai bem. E eu achava que tinha uma mão boa para batata e já entendi que não, na verdade. Já fiz vários projetinhos, como por exemplo o PROAC, PROVAI, que dá junto 15 pessoas. Sempre voltado para essa parte do plantio, porque por muito tempo perdemos tudo isso. E aí então, muitas vezes deu muita batata aqui no Campete. Mas então, seguramente, todas as batatas gigantes que já brotou aqui, que eu já compartilhei, que já comemos juntos, veio de outras mãos que não é minha. Daí eu começo a falar para o pessoal, vamos plantar os milhos juntos, para ver a mistura que vai saindo, né? E aí eu fico falando do povo Chavante, que tive pequenos contatos com essa dinâmica deles de plantio da Awati, sabe, que é muito legal. Eles contaram para mim que eles fazem um quadrado de uma área e aí eles vão e plantam cada tipo de milho de uma ponta até o meio, assim. Daí aqui está o milho vermelho, aqui está o milho Awati-Pará. Daí começa a plantar até o meio. E aí do outro lado também vem outros tipos de milho. E aí então o milho que vai nascer nas quatro pontas, ele preserva a variedade
de cor, de tamanho. Só que daí vai se misturando no meio, e aqui no meio, quando os 4 se encontram, sai várias outras milhas. E isso me encantou bastante, assim, mexeu comigo. E aí, então, de repente, as misturas, como a gente também já é misturado, e aqui no Calipetê especificamente, entre as 12 aldeias novas, é a única aldeia que tem uma diversidade de famílias, por exemplo. Sim. Que tem famílias diferentes para os 4 cantos da aldeia. E uma pessoa veio aqui e falou, mas vocês não tem mais a Vatiju, a Vatiparaí, né? Tá, é muito misturado, né? É misturado igual a gente. Então a gente está junto e misturado. Até os milhos, então, do Calipetê é um reflexo de como a gente está pensando, de como a gente está vivendo, e essa da situação de pensar, então, a política interna. A gente usa, por exemplo, já usei várias vezes a restauração desse campo que era na Calipetê, que lá atrás era um depósito de entulho que foi soterrado, e aí depois, quando a gente entrou aqui, era um espaço aberto que naturalmente virou um campo, assim. É que até realmente estava muito compactado, estava muito duro, assim. E que não botava muita fé que ali ia nascer alguma coisa, né, de fato. E a gente foi surpreendido com uma situação muito bonita, assim, e que foi na época, no início também da pandemia, e muitos de lá também passando necessidade. E depois do plantio, assim, do primeiro plantio, em 4 meses, mais ou menos, a gente estava colhendo muitas abóboras, uma fartura de abóbora, distribuindo para todas as aldeias, na verdade, para Juruá também, e muitos Juruá que passavam na estrada, entrava para pegar sem pedir, mas como tinha muito, e enfim, a gente não se preocupou, sabe, bora botar uma cerca elétrica, deixa cachorro, ou a placa, cuidado, calperóis. Vocês estão até doando, né? 2 meses depois a gente estava colhendo milho guarani. Esse território então inicia essa experiência, assim, de você pegar um campo de futebol e restaurar. Restaurar no sentido bacana, de possibilitar a semente brotar ali, a mudinha que você planta ali crescer, como esses dias eu fui lá e tirei umas fotos lindas de flor. Eram muitas florzinhas num cacho só, era um cacho de bananinha, assim, com várias florzinhas. Lindo! E aí, nesses dias que eu tava lá gravando também, eu lembrei de novo e fiquei pensando, lembrando, quando fechei os olhos lá, de lembrar que era um campo, assim. Daí as traves do goleiro dos 2 lados, e aí de repente eu abro o olho e vejo aquilo, assim, a florzinha, nossa, emocionante.